Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos tomar nossos assentos. Que bom estarmos aqui mais esta oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, né? Eu gostaria de orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, mais essa oportunidade e esse privilégio, Senhor, de estarmos na tua casa, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, que essas palavras que o Senhor colocou no meu coração, assim como elas estão aqui, que elas possam, né, ser transportadas pelos nossos irmãos aqui presentes para as suas casas e principalmente para as suas vidas. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Você já ouviu aquela frase assim que o crente tem que andar na contramão do mundo? Ah, nós temos que andar na contramão, né? Mas do mundo, não é das ruas, não. Eu queria. É que eu assisto muito aquelas coisas do YouTube, né? Como chama? Facebook, eu não saio daquilo lá. Como chama o outro lá? Isso, Instagram, né? Mas de repente eu vi um negócio que me interessou. Eu queria passar, eu pedi para o Bruno passar, é bem rapidinho, é em inglês, tem a tradução em cima, né? E, e essa pessoa fala mais ou menos isso sobre nós, crentes, né? Aqueles que andam mais ou menos na contramão do mundo. Ô Bruno, vamos colocar. Depois, se vocês entenderam a segunda questão, vocês me explicam, que eu não entendi nada do segundo, mas da primeira questão eu entendi muito bem, né? Então vamos colocar mais uma vez, vamos prestar atenção na primeira questão. Amém?
Nós temos cristãos aqui? Amém, né? Ele não falou contramão, mas ele falou de cabeça para baixo, né? Ao contrário de que todas as pessoas pensam, do que o mundo pensa, nós colocamos o mundo de cabeça para baixo. Por que que você acha que ele diz assim que nós colocamos o mundo de cabeça para baixo? Porque nós vamos, com certeza, ao contrário dos pensamentos que o mundo pensa, né? E para ir contrário aos pensamentos que o mundo pensa, aos valores que o mundo tem, nós precisamos ter os mesmos valores que Jesus, né? Aí vem essa pergunta dele, né, de cristãos, não frequentadores de igreja. Nós temos que ser verdadeiros cristãos, e os verdadeiros cristãos são aqueles que fazem o que Jesus fez e aqueles que sentem o que Jesus sentiu ou sente, né? E têm as atitudes deles diante dos acontecimentos, diante das situações da nossa vida, o tempo todo, conforme o que ele faria. Então, são essas as pessoas que colocam o mundo de cabeça para baixo. E são essas pessoas que amam esse mundo de uma maneira que precisa, esse amor precisa o quê? Transformar o mundo do jeito que ele é. Porque foi isso que Jesus fez, né? Ele transformou, né, a nossa maneira de pensar a partir do momento que você conheceu, a partir do momento que você entregou sua vida a Ele. Então você começou uma transformação em si, começou uma mudança de vida, começou os seus pensamentos totalmente diferentes das ações, né, que você tinha quando você ainda não conhecia o Senhor. Amém? Podemos continuar? É bem rapidinho hoje, tá? Bom, eu só vou passar um pedaço aqui de uns 40 minutos da pregação do pastor Veronese, de 2 domingos atrás, né? Mas a outra pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: tem algum versículo bíblico que te incomoda? Hã? Tem algum versículo bíblico que te assusta? Esse é o problema. Eu tenho vários versículos bíblicos que nos incomodam, que nos assustam, pelo menos me assustam. E o pior deles é o último coisa que eu vou falar aqui, o último que eu vou deixar para o fim, essa suspense, né? Mas ele assusta muita gente, né? Então eu quero, sinceramente, eu quero que você saia daqui hoje é, com entendimento daquilo que eu gostaria de tentar passar para os irmãos, e eu quero que você saia daqui um pouco assustado também. Você já viu quando... Quem que aqui já levou multa de trânsito? Nossa, meu Deus, é ruim, né? Mas o que que acontece na multa de trânsito? A multa, de repente, a multa existe uma leis de trânsito no nosso país, né? Existem as leis. Você conhece ela. Você tirou carteira de motorista, você está apto a dirigir, porque você sabe quais são, né, as suas obrigações no trânsito. E, de repente, a, a velocidade é 80, você passou a 90, 100. Aí chega umas cartinhas lá. Tem uma casa de uma pessoa que eu não vou falar quem é aqui, mas sempre que eu chego lá, eu vejo lá uma cartinha assim, né? Aí daí a outra semana eu vou lá, outra, meu Deus, eu não sei como que, mas o que que acontece depois que você vence os seus pontos?
Vixe, você vai perder a carteira. E eu vejo, bom, voltando um pouquinho, quando você recebeu a multa, né? O que que você pensou? Recebeu a multa por velocidade, estacionado no lugar errado, falar no telefone, né? O que que você fala? Não vou fazer mais, não é? Mas tá bom, você se converteu em relação a isso. Porém, você vai ter que pagar a multa, né? Esses dias nós fomos viajar, aí estava tudo bem. Quando a gente chegou, daí uma semana chegou uma cartinha junto lá. Velocidade. Mas era urbano, era 50, eu passei por 60. Não deu tempo de brecar. Mas eu tive que pagar, né? E assim nós pagamos, vamos pagando, pagando. Chega um momento, ou a gente aprende que aquilo ali nós temos que respeitar, ou nós perdemos. E no reino espiritual é mais ou menos assim. Pelo menos é o que eu entendi disso, né? Depois no final, hoje o pastor Veronese está aí, qualquer coisa ele corrige. Amém? Mas é que eu disse, né? Existem textos que nos preocupam, nos assustam. Bom, então, há 2 semanas atrás, ou 3, o pastor Veronese pregou sobre o poder de fazer o bem. Alguém se lembra? Aí ele disse, ao longo dessa pregação, 5 princípios, né? Aí, mais ou menos, eu queria dar continuidade, porque aquele dia, até os princípios, ele foi muito corrido, viu, pastor? Tá? O- os, é, ele começou a falar dos princípios, mas foi numa velocidade, foi 6 minutos, ele falou dos princípios, e tem prova disso, né? Eu falei, nossa, 5 coisas, ele foi 6 minutos, não deu nem tempo de assimilar, né? Mas, bom, então, uma das coisas, você vai falar, ixi, ele vai começar a falar sobre aquilo outra vez. Ah, ela sabe o que que eu vou falar. Bom, então, ó, o Bruno vai colocar para nós um trechinho do minuto 29,36 até o 31:12. Como? Ah, não é o mesmo, não é o mesmo Bruno, hein? Bom, mas pode ser, Bruno. Continua. Então vamos lá, que aí assim, tá certo. Amém.
Amém. Existem os princípios de Deus, existe a essência do cristianismo, né? Dentro dessa essência existem vários princípios, mas a essência do cristianismo é o quê? Nós merecíamos estar aqui sentados? Nós merecíamos esse sacrifício do Senhor? Eu acho que não, né? Então, tudo que nós formos falar aqui é porque nós precisamos entender que a nossa vida ela vai ser necessário, vão ser necessários os sacrifícios. Porque foi isso que Jesus fez por nós. É uma coisa, às vezes, muito distante da gente entender isso, né? Um sacrifício por mim, eu não fiz nada. É uma coisa muito distante. Mas nós precisamos entender isso. É que nós estamos aqui, nós temos uma esperança, nós amamos um Deus, louvamos, adoramos um Senhor. Por quê? Porque um dia Ele entrou na nossa vida, né, fez com que nós entendêssemos, né, esse plano de salvação que Ele tem para nós. E hoje nós estamos aqui felizes, com uma certeza, com uma esperança, né, de que um dia nós vamos estar na glória com Ele. Mas tudo isso é porque houve um sacrifício. E a nossa vida, esse viver cristão, esse viver de ponta cabeça, né? A essência desse viver de ponta cabeça que ele fala aqui, envolve esse sacrifício. Porque envolve relacionamentos. Toda a nossa vida ela é pautada em relacionamento com outros, com histórias com outras pessoas. E são nesses relacionamentos que nós temos a oportunidade de de aproveitar essas oportunidades para termos uma vida de sacrifício conforme o Senhor se sacrificou por cada um de nós. E eu acredito que quando eu falei que tem as pessoas que vêm para a igreja, ele fala, como? Não entendi. Frequentadores, isso. Tem os frequentadores de igreja e tem os cristãos. Nós não podemos ser esses frequentadores de igreja, nós temos que ser realmente os cristãos. E os cristãos envolve sacrifício, envolve negação a si mesmo, né? Jesus não tinha necessidade nenhuma olhar por nós e fazer o que ele fez. Ser destituído da glória que ele tinha, vir aqui, sofrer por nós. Esse sofrer, além do sofrer físico, eu imagino o sofrimento que ele teve, né, de chegar ao ponto de pedir a Deus, né, que se possível passasse dele esse cálice. E então, o que eu vejo, né, nesse cristianismo que nós vivemos, nós só vamos viver ele, né, na essência que ele é, a partir do momento que nós conseguirmos, na nossa vida,
é, sermos mais fortes que o nosso eu. Nós vamos ler um texto sobre isso daqui, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor, né? E quando eu falo que tem coisas que nos assustam na palavra, então, é, o pastor leu, né, primeiro a Pedro, depois Tiago, depois Hebreus, né? No Hebreus fala sobre o sacrifício. Aí vamos ler Romanos 12, de 17 até 21. Eu vou ler na minha Bíblia aqui, tem algumas palavras que são diferentes da versão, né, Almeida Revista Corrigida, mas é praticamente igual. A palavra do Senhor diz assim: a ninguém torneis mal por mal. Bom, então, a prática, né, o poder de fazer o bem, já começa aqui. Vocês concordam? Hã? A ninguém torneis mal por mal. Se vier alguma luta contra você, né? Se vier algum inimigo, alguma pessoa que você quer no teu coração destruir ela, o que você tem que fazer? Preparar um banquete, né? Pelo menos foi isso que fizeram lá em Israel, né? Prepararam um banquete para ela. Isso aí vai contra o que você pensa ou não? Hã? Bom, então vamos lá. A ninguém tomeis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens, é nosso dever. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. E esse quando depender de vós, talvez seja apenas você ficar calado de não dar uma opinião sobre aquele assunto, né? Muitas vezes nós tem algum assunto em pauta e uma simples palavra que sai da tua boca, você não está, né, dependendo de você, você não está cobrindo aquilo de bem. Se você ficar calado, com certeza você vai ter paz com muita gente ou paz, né, daquele assunto para muitas pessoas. Bom, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O poder de fazer o bem, né? Você vê que poder é muito diferente de força, né? Nós podemos, muitas coisas, ter força, mas quando você fala que você tem poder, é que você tem domínio, né? Então, quando você tem esse domínio de fazer o bem, esse domínio da palavra, esse domínio de se entregar à vontade do Senhor, né, então é que você tem poder, né? Você tem poder e vai mudar situações para o seu bem e para o teu inimigo também. Bom, vamos ler Mateus 5, 43 até o 48.
É só aula de escola bíblica dominical, tá? Só ler. A palavra do Senhor diz assim, 5. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí é Jesus falando, tá? Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos e orai por eles. E orai pelos que vos perseguem. Aí que tem um problema sério, né? Quando eu falo que tem versículo que nos assusta. Então tem uma condição aqui, né? Uma condição bem clara. Amai a vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Vamos falar ao contrário? Não orem pelos vossos inimigos e pelos aqueles que vos perseguem. Aí vocês não serão filhos do Senhor. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai, que estás nos céus. Ele faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e envia chuva sobre justos e injustos. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os cobradores de impostos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é vosso Pai, que está no céu. O que é essa perfeição, amigo? O que é essa perfeição? São aqueles crentes que fazem o mundo de cabeça para baixo, né? São aqueles crentes que amam os inimigos. São aqueles crentes que perdoam, assim como Jesus fazia, né, com todos aqueles que ele veio, né? Nós éramos um desses. Ele nos amou, ele nos ama, ele ama os inimigos declarados dele e tem um plano de salvação para cada um de nós, né? Então, isso é muito difícil. O pastor Veronese falou, um dos princípios que ele falou eu não lembro direito, mas é exatamente isso. Nós, humanos que somos, nós não somos capazes, às vezes, de assimilar isso, de entender isso, de fazer com que isso seja realidade na nossa vida, se não for pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas, né? Então, vamos dar uma olhada em Gálatas 5. Apenas os versículos 16 e 17. Por isso Jesus diz assim, né? Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis a concupiscência da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que queres. Então, essa luta interna nossa, ela é extraordinariamente forte, né? Porque existe dentro de nós essa reação a tudo aquilo que vem contra a nossa pessoa, contra nossos princípios, contra o nosso entendimento em relação às coisas de uma maneira geral. Então, a partir do momento que você recebe algum tipo de confrontação, a nossa carne, né, que não está controlada pelo Espírito, ela vem de uma maneira furiosa.
E é isso que nós não podemos. É nesse momento que nós temos que ter o controle do Espírito Santo, né? E, e sermos conforme aquilo que Jesus espera que nós sejamos. Isso é difícil. Mas foi por isso que ele nos deixou o seu Espírito, né? Ele habita aí dentro de você. E essa luta, quem tem que vencer é você. Nesses momentos, né, desse tipo de adversidade na nossa vida, você tem que clamar a Ele e falar: não, ó, me controla, eu não quero, eu quero a tua palavra, eu quero a tua vontade. E não vai depender de ninguém, vai depender somente de você, né? Porque esses momentos nós não ouvimos o conselho de ninguém. Pode ter uma pessoa do seu lado que fala assim: não, para. Não, não fala isso, para com isso, não vamos fazer nada, vamos para lá. Mas aquilo que tem ali dentro de você não respeita nada. Respeita só o que tem dentro de você, e aí você fala o que você quer, e você toma a posição que você quer e pronto. Não é mais ou menos assim? Então, se nós não é, tivermos essa decisão interna nossa, esse controle nosso de entregar toda a nossa vida, todos os nossos momentos ao Senhor, aí nós vamos estar num problema muito sério. Porque, como o pastor leu lá em Tiago 4,17, né, se nós, eu não lembro o texto, coloca Tiago 4,17, por favor. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado, né? Comete pecado. Então nós sabemos nesses momentos diários nossos, dessa luta da carne contra o espírito e do espírito contra a carne, né? Nós sabemos que se a carne vencer, nós estamos falando assim: ó, Jesus, dá licença um pouquinho aqui que agora sou eu, né? Aí o que acontece? O pecado entrou. Aí quando o pecado entrou para dominar a situação, aí nós temos alguns versículos na palavra do Senhor que nos apertam cada vez mais, né? Eu queria que você abrisse o livro de João, primeiro a João, perdão, primeiro a João, capítulo de número 3, os versículos 9 e 10. Aquele ou qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Glória a Deus. Não podendo continuar pecando porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. João, 1 João 4, 16 ao 21. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Glória a Deus. Amém? Quem está em amor está em Deus e Deus nele.
Nisto, porque qual ele é, som no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. O que seria esse medo? Né? Eu fico pensando assim, qual seria esse medo? Eu vejo que esse medo é quando a gente deixa de tomar decisões que são conforme a vontade do Senhor. Você já pensou, por exemplo, aqui, quando fala que nós temos que amar nossos inimigos, fazer um banquete para eles, você não fica com medo dentro de você? Medo do quê? Medo de ir contra você, né? Medo de ir contra você, porque você não quer que o outro ganhe em muitas situações da nossa vida. Né? Tem muitas situações que é impossível você pensar que você vai sair perdendo naquilo, porque você tem totalmente razão daquelas coisas. Mas a palavra do Senhor fala totalmente diferente disso. Totalmente diferente. Então, fazendo um resumo disso tudo, eu falei que ia ser bem rápido hoje, né? Nós precisamos pôr a nossa vida de cabeça para baixo, né? E muitas vezes a gente fala assim, não, você tem que ir na contramão do mundo, tá, tudo bem. Mas na verdade, eu acho que nós temos que ir na contramão da nossa vida, né? Na contramão desse ser que tem dentro de cada um de nós, né? Que luta com o Espírito Santo que está dentro de nós, que muitas vezes nós não somos aquele cristão que deveria ser, porque existe essa força do pecado dentro de nós. Então nós temos essa luta, e essa luta é só vencemos com o poder do Espírito Santo, né? E só que chegando no versículo que mais me assusta, né, que eu vou ler agora, é, é assim: o Senhor nos ama, amém? Ele nos ama. Tá? Quantas vezes você já pisou na bola com ele? Quantas vezes que eu me arrependi amargamente de alguma coisa que eu falei? Né? E não é que foi lá atrás, não. Foi às vezes hoje. Né? Qualquer um de nós estamos sujeitos a falar coisas, fazer coisas que não deveríamos. Mas aí o Senhor vem com aquele amor, né? E fala, não, eu preciso cuidar desse filho amado. Então ele dá uma provazinha para você. Ele dá uma multa. Ele vai te dar uma multazinha. Aí você vai. Opa, nossa, eu recebi a segunda multa do Senhor, né? Ele me corrigiu, agora eu entendi. Isso aqui eu não vou fazer mais. Amém. Aí nós estamos num progresso, num processo de cada vez mais de santificação, cada vez mais estarmos próximos do Senhor, cada vez mais estarmos fazendo a vontade dele. Amém? Mas existe aqueles que levou uma multa, levou uma correção, levou outra, de repente ele perdeu a carta. Ele não pode mais dirigir, né? Aí vem até aquilo que nós ouvimos na escola bíblica dominical, né, que o apóstolo Paulo falou que a esse entregue para Satanás. É para perdição? Não. Mas vai existir, eu acredito que vai existir, nesses casos, uma correção para essa pessoa muito difícil, né?
muito além do que você está sendo repreendido por alguma coisa que você pode melhorar, que você pode tomar decisão, que vai ser conforme a vontade do Senhor, né? E então, o que me deixa mais apreensivo, né? E que mais me assusta é o versículo, aliás, Provérbios 29:1. Que diz assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será destruído de repente, sem que haja cura, né? O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será destruído de repente, sem que haja cura. Então, irmão, as nossas expressões não são as mesmas do começo, né? Mas gostaria que você levasse esse versículo, né, para você. É claro que é, o Senhor já fez todo o sacrifício por nós, né? Nós temos todas as oportunidades. Nós vamos, sim, muitas vezes pecar, mas o Senhor está pedindo o nosso coração. Dá-me, filho meu, o teu coração, né? Então, meus irmãos, é, quando se fala assim de cristão, é que realmente você possa se sentir um cristão, que você possa realmente assim sentir a dor do Senhor, né, que Ele teve por cada um de nós. E na situação que você tiver, de demonstrar que você é um cristão e que você demonstre ser um cristão. Não tenha medo, não tenha medo. Ele vai, vai te abençoar por isso grandemente, né? Essas são as nossas maiores lutas. Relacionamento é a nossa maior luta, porque relacionamento envolve nós, né? Envolve aquilo que a gente tem lá dentro, que a gente muitas vezes não consegue controlar. E o Senhor nos dá uma chance, dá outra, dá outra, dá outra. Eu não sei quando na nossa vida acontece isso ou na vida de alguém, né? Mas eu tenho certeza absoluta que o Senhor deu muitas chances, né? Ele deu muitas chances. Nós temos muitas chances, mas nós não sabemos até onde vai. Então, que você possa pensar nessa palavra, né? Decidir no teu coração aí, eu quero pôr esse mundo de cabeça para baixo. Eu quero fazer realmente a diferença. Eu quero que as pessoas me olhem e falem assim, ó, puxa vida, ó, mas que atitude, né? Só um cristão de verdade toma uma atitude desse jeito. Só aquele que realmente ama o Senhor toma uma atitude desse jeito. Só aquele que realmente quer agradar o Senhor toma uma atitude assim. Fala uma coisa dessa. Se dá como essa pessoa está se dando. Se humilhar como essa pessoa está se humilhando, né? Tudo coisa, né, que o mundo valoriza, né? E valoriza muito, valoriza muito. Amém? Amém? Eu quero que você fique de pé. Vamos orar.
Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esse momento, Senhor. Eu quero chamar esse momento de alegria. Quero chamar esse momento de alegria. Porque como é bom aprender da tua palavra. Como é bom entender a tua palavra. E a tua palavra aqui em 1 João, né, diz assim: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ô Senhor, o Senhor colocou a tua semente na vida, no interior de cada um dos meus irmãos que aqui estão, Senhor, e na minha vida também. Ô Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o teu Espírito Santo se manifeste na vida de cada um aqui, Senhor, nessas lutas diárias que nós temos, Senhor. O Senhor conhece as nossas lutas, o Senhor conhece as nossas lutas interiores. O Senhor que conhece o profundo do nosso coração, profundo das nossas necessidades. Ô Senhor, tudo aquilo que está guardadinho ali no coração de cada um desses irmãos, que eu sei que não é fácil para eles, né? Às vezes eu não sei, não conheço o motivo, né? Às vezes amarguras, coisas que estão enraizadas aí dentro, Senhor, a gente não sabe o motivo, não sabemos nada, mas o Senhor conhece o profundo de cada um. Que o Senhor esteja trabalhando no profundo do coração de cada um, dando entendimento, mostrando na palavra, que teu Espírito Santo, né, controle essas mentes, que em cada momento de ira, que o teu Espírito possa, Senhor, envolver, né, essas almas e fazerem com que elas tomem o teu caminho, Senhor. Eu sei que para ser cristão, essas são as coisas mais difíceis da nossa vida. É muito fácil, muitas vezes, tomar decisão, isso eu faço, isso eu não faço, porque isso agrada a Deus, isso não agrada. Mas quando são coisas que são decisões nossas, que vão contra a nossa pessoa, as coisas ficam tão mais difíceis, Senhor, e nós precisamos de Ti nesse momento. Então eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor esteja abençoando a cada um aqui, né? Que o Senhor esteja trabalhando nas nossas vidas. Nós estamos numa edificação dentro do Teu reino, né? É dia após dia, aprendendo mais com o Senhor, dia após dia, se doando mais para Ti, Senhor. Então eu quero te pedir que o Senhor possa estar trabalhando no nosso interior, Senhor, para que cada vez mais nós possamos ser chamados de teus filhos. Amém. Vamos cada um para sua casa, que o Senhor esteja te abençoando, né? A próxima vez que, se o Senhor der a oportunidade de eu estar aqui, eu vou continuar falando disso. Se é a coisa mais importante, se é a essência, vamos falar da essência. Amém? Amém. Deus abençoe a todos.